E aí, gurizada, mais um vídeo. Hoje eu tenho uma dica super prática, super rápida para você que tem um problema parecido comigo, que é a praticidade para limpar a bike. A forma mais prática, fácil e rápida, hoje eu vou te ensinar como fazer para limpar. Se você mora em apartamento, casa pequena, estúdio, kitnet, né, em locais apertados, locais de difíceis acessos, locais, enfim, né, a gente sabe como é que é a vida dentro de apartamento, de casas pequenas, ou até mesmo para você que tem uma casa grande, mas quer uma forma fácil, prática e rápida para limpar a sua bike. Às vezes não quer ter que pegar a torneira lá com mangueira ou com jato. Lógico, né, se for uma bike que está muito suja, de um pedal com muita lama, com muito barro, trilha, etc. Logicamente, você vai precisar de um jato, você vai precisar de uma mangueira, porque a bike vai estar encrustada, vai estar super suja. Então aqui essa dica é mais para você que fez um estradão, fez uma trilha ali que não tinha muito barro e quer uma forma fácil de limpar a bike. Primeiro de tudo, um borrifador. Então você precisa de um borrifador aí com detergente neutro e água, tá bom? Então você coloca um pouco de detergente neutro, um pouco de água dentro do borrifador, tá? Um desse aqui, ó, desse tamanho, cara, já é suficiente. Você encontra isso aqui, ó, em qualquer lojinha aí de tudo 10, R$1,99 e por, cara, 5, 10 reais um negócio desse aqui, tá? Ou se, no meu caso, como isso aqui minha mulher utiliza para limpar a casa, então se você tiver num cenário parecido, pega escondido, tá? Não deixa ela ver, senão eu vou ficar brava. Segundo item obrigatório é um paninho, uma flanelinha. Essa aqui já tá até manchada de tanto que eu utilizei limpando a bike. Então um paninho desse aqui, cara, já é o suficiente para você limpar a sua bike. Você vai utilizar ele. Enfim, eu até sugiro que seja um pano assim, sem ser muito áspero, principalmente se você tem bike às vezes de carbono, uma bike muito cara, então tem que ser um paninho macio, um paninho bom, para que não corra o risco de arranhar aí a pintura da sua bike, etc. Terceiro item, esse aqui é obrigatório demais, que é um pincel. Esse aqui tu vai utilizar para limpar a relação da bike e os lugares de mais difícil acesso, tá? Então o pincel, cara, ele é crucial, ajuda muito na limpeza, principalmente da relação. Então é um item extremamente necessário para a limpeza da bike. Agora, para você que tá no apartamento ou dentro de casa, cara, você vai precisar de pelo menos uns 2 panos aí, tá? Para não sujar o chão da sua casa, porque senão a sua mulher vai ficar doida com você. Se você tiver mulher, né? Então, nesse meu caso, eu vou utilizar 2 panos, porque esse pano aqui ele não é tão grosso, então é muito fácil passar água por ele, passar barro por ele e acabar mesmo assim sujando o chão. Então eu vou utilizar 2 panos para colocar embaixo da bike na hora da limpeza. Quinto item e último, né, é o balde com água, tá? Coloca aí uma quantidade ok de água para você molhar o seu pano, sua flanelinha que você vai utilizar na limpeza da bike, beleza? Então, rapaziada, eu vou limpar a primeira parte da frente da bike. Então a gente vai começar colocando o pano embaixo da bike, beleza? Pra sujeira cair, a água cair em cima do pano, ok? Então, primeiramente, rapaziada, eu vou molhar aqui o pano, tá? O pano que eu vou utilizar na limpeza da bike. Então vou deixar ele molhadinho e depois eu torço, tá? Eu tô fazendo com uma mão só, então vai ser difícil. Mas eu torço bem ele para ele ficar um pouquinho úmido só, não ficar tão molhado, beleza? Que isso vai ajudar muito ali na hora da limpeza, ok? Bom, agora aqui na bike eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza, tá? Utilizando o borrifador. Então eu coloco aqui no modo spray, tá? Aqui em cima do borrifador, beleza? Para ele jogar a água e o sabão um pouquinho mais espalhado e não tão direcionado, até porque vocês sabem muito bem que não é bom você ficar molhando muito algumas partes da bike, como a própria suspensão, o movimento central também. Não é bom você ficar molhando muito ali naquela área, porque se a água entra dentro dos componentes, ela vai retirando a graxa, né? E aí você sabe que retirar a graxa da bike, cara, é o maior inimigo dela. Então você não quer que isso aconteça, até porque você não quer gastar dinheiro na revisão, né? Bom, então o processo é bem simples. Você vai aqui, ó, borrifando, tá? Borrifa exatamente na parte onde você vai limpar, beleza? E depois que você borrifou, você pega o pano, né? O pano que você deixou um pouquinho úmido e vem passando aqui, ó,
né, limpando, retirando o excesso de sujeira e de barro que você teve na bike, beleza? Depois de você passar esse pano, se você quiser, você pode pegar um paninho seco e também, tá, secar depois a sua bike, principalmente nessa área aqui da suspensão, beleza? Também é bom você retirar bem as sujeiras aqui dos cantos, tá? Tomando, lógico, sempre cuidado, sem molhar muito, beleza? Para que você limpe bem, né? Tire bem aqui o barro da sua bike, beleza? Então, você vai fazendo esse processo aqui em toda a bike. Então, você começa, eu geralmente começo pela parte da frente e finalizo no final, tá? Na relação da bike, beleza? Então, gurizada, você pode fazer todo esse processo em toda a bike. Então, você vai borrifando ali com um borrifador e vai passando o pano, tirando a sujeira, tirando o excesso da sujeira, tá? Quando o pano ele ficar sujo, ficar com muito barro, aí você utiliza o balde com água para tirar o excesso de sujeira ali do seu pano, até para ele não, essa sujeira não ficar às vezes pegando assim no quadro e arranhando. Bom, pessoal, enquanto eu vou limpando a bike aqui, eu gostaria de conversar com vocês sobre o canal. Eu percebi, gurizada, que tem muita gente que assiste os vídeos e não são inscritos. Bom, eu acho que esqueceram de se inscrever ou assistem pela TV, e pela TV eu sei que é um pouquinho mais ruim ali para você realizar a inscrição, tá? Mas se você puder acessar pelo celular, pelo computador, deixar lá a inscrição no canal, deixar o like para ajudar a gente e principalmente para que você receba a notificação, né, dos vídeos sempre que eu posto, tá? Então sempre que eu postar, você vai receber a notificação se você ativar o sininho também e não vai perder nenhum vídeo, vai assistir assim que lançar, primeiro que todo mundo, vai poder comentar primeiro que todo mundo. Então se inscreve quem não é inscrito e se você não deixou o like ainda, deixa aí, porque você vai me ajudar e também vai poder contribuir aí para que eu traga mais conteúdos para você sobre bike, sobre dicas e principalmente sobre pedais na natureza, que no final é o que a gente mais gosta de fazer, né, gurizada? Então é isso, bora finalizar aqui essa limpeza. Então, rapaziada, agora é a hora de limpar, né, a relação da bike, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para limpar a relação da bike utilizando o borrifador. Então, primeiro o que você vai fazer, né? Você vai pegar aqui no cassete e vai borrifar por cima, tá? Sempre nesse movimento aqui, ó, por cima, beleza? Você borrifa aqui no cassete, ok? E aí depois você vem com o pincel aqui, ó, e só vai passando entre os cogs, tá? Lógico que eu tô passando bem de leve porque eu tô com uma mão eu tô gravando e a outra eu tô fazendo. Mas basicamente é isso. Você vai passa em todo o cassete até tirar bem a sujeira e a cera também, né? A graxa, enfim. E aí depois você pode fazer a mesma coisa aqui entre o cassete, entre o câmbio, né? Então você passa aqui, ó, o borrifador entre o câmbio, né? Passa em todo o câmbio e aí você pode utilizar, né, o pincel e passando pelo câmbio, tá? E aí um outro lugar importante também é nas roldanas, tá? Nas roldanas tu pode pegar um pano e colocar o pano aqui assim, ó, e girar lá o pé de vela, tá? E aí ele vai tirar, né, o excesso ali de sujeira e também de graxa ou de cera que você tenha colocado ali, tá? Na bike para lubrificar, beleza? Então aí você passa, gira ela com um pano aqui, mais ou menos aqui, encostado aqui, tá? Nessa rodana e na outra rodana também. A minha tá um pouquinho suja, tem que limpar. E é isso. E aí você faz isso, né? Limpa bem aqui o cassete, ok? Fazendo esse procedimento, beleza? E depois, por último, eu deixo sempre por último limpar as rodas, tá? Então aí você pode, eu vim com o borrifador aqui, você vem borrifando aqui no aro, tá? Nas rodas. E aí depois você vem com o pano aqui, passando e limpando as duas, beleza? Então é esse o processo que eu utilizo, tá? Para limpar minha bike dentro do apartamento. Vocês viram que é um processo prático, rápido e fácil, não é difícil de fazer.
Vocês podem ver que, ó, depois que eu já passei o pano em toda a bike, todo o quadro, ó, pode ver que já tá brilhando, limpinho, né? Aquela parte aqui embaixo que tava bem mais suja, né? Já tá brilhando, já tá limpinho. Outro ponto importante é a corrente, tá? Na corrente você pode pegar o pano, colocar o pano aqui, né? Encostar ele aqui um pouquinho úmido, com um pouquinho de sabão. E aí você gira o pé de vela, tá? Com o pano aqui para ir limpando a corrente. Outra forma de você fazer isso, que aí você pode fazer periodicamente, às vezes uma vez por mês, é tirar a corrente, tá? E deixar uns 5 minutos assim de molho, tá? Numa água com detergente ou sabão, né, neutro, ou algum tipo de desengraxante, algum produto nesse sentido, para fazer a retirada, inclusive, da sujeira entre os elos aqui, tá? Porque assim, você passando pano aqui por fora, né? Ele vai limpar por fora, mas por dentro aqui dos elos, tá? Onde passa geralmente os cogs aqui e a coroa, ela fica sujeira, tá? Ele fica sujeira e às vezes cera, graxa antiga. E aí é bom também você deixar de molho para tirar essa sujeira ali. E aí essa sujeira entre os elos, ela diminui a vida útil da sua corrente, né? E além disso também ela faz você ter que fazer mais força, né? Para a bike andar. Então você vai perder ali alguns watts de potência. Isso numa prova, num alto rendimento físico, isso prejudica bastante, tá? Então se você faz prova, né, quer começar a ser atleta, esse é um ponto inclusive importante também de você analisar, de você cuidar na sua bike, no seu equipamento, tá? Um outro ponto bem importante sobre a limpeza da bike, pessoal, em hipótese alguma, tá? Vocês devem utilizar muita pressão na água quando você for lavar ela com mangueira ou jato, e principalmente nas partes ali do movimento central, na parte da suspensão e na parte dos cubos. Então tome muito cuidado quando vocês forem limpar a bike com jato ou com muita água, até mesmo com o borrifador. Tome cuidado na hora de borrifar ali, para não borrifar muito em cima do movimento central, para não borrifar muito em cima ali dos cubos, para que a água não entre e não acabe com a graxa da sua bike. Então é isso, deixa o like, se inscreve quem não é inscrito para mais dicas como essa, para mais vídeos de pedal. Aqui dentro do canal tem outros vídeos também de pedal de bike, então se você quiser assistir um pedal, acompanhar uma paisagem, um lugar diferente aqui do Vale Europeu, aqui de Santa Catarina, se inscreve e assista os outros vídeos do canal para você aproveitar um pouquinho do mountain bike, que é maravilhoso. É isso, pessoal, valeu, tamo junto, um abraço, até a próxima!